Daí, pessoal, mais uma resolução. Sendo A e B números reais não nulos, considere as seguintes sentenças. Primeira, raiz cúbica de A, que multiplica pela raiz quadrada de B, é igual a raiz sexta de A vezes B. A segunda diz que 1 sobre A elevado ao quadrado é menor que 1 sobre A elevado ao cubo. E a terceira, raiz quadrada de A mais a raiz cúbica de B é igual a raiz sexta de A ao cubo mais raiz sexta de B quadrado. Então, eu preciso aí identificar quais são corretas. Na realidade, esse exercício, na maioria das vezes, é resolvido buscando se encontrar aí as incorretas, né? Encontrando um ponto de falha dentro da sentença para fazer com que ela não seja correta. E aí eu fico, então, com as demais em que eu não consigo estabelecer essa incorreção, que eu não consigo identificar que ela é falsa, e aí eu vou considerar como correta. Então, em geral, na prática, esse exercício é feito assim. Tá? Então, se usa aí substituições, né? Se usa atribuições de valores para as letras, de forma a encontrar uma falsidade, né? Uma desigualdade ou uma igualdade falsa. Ou, em alguns casos, claro, eu também posso fazer manipulação algébrica, né? Usar a letra e verificar se aquela igualdade ela realmente ocorre. Então, aqui eu vou buscar nessa resolução usar os dois procedimentos. Então, eu vou começar aqui com a primeira. A primeira diz que raiz cúbica do número A, que multiplica pela raiz de B, é igual a raiz sexta de A vezes B. Então, aqui eu vou usar um procedimento algébrico. Eu tenho aqui um produto de duas raízes, ou dois radicais, em que os índices são diferentes. Eu não posso fazer a operação. Eu só posso multiplicar raízes em que os índices sejam iguais. Para eu multiplicar duas raízes, eu tenho que ter o mesmo índice. Muito bem, então se faz o quê? Se faz uma redução ao mesmo índice, ou ainda ao menor índice comum, usando o mínimo múltiplo comum dos índices. Então, eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho o 2. Então, eu faço aqui o cálculo do mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, que é 6. E aí eu fico com raiz sexta e aqui raiz sexta. A base mantém-se base A, mantém-se base B. Porém, eu preciso fazer a redução, né, a equivalência. Então, 6 eu divido pelo de fora, olha só, eu divido pelo índice e multiplico pelo expoente do valor da base, do expoente original. Então, eu tenho aqui 6 divide por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho aqui raiz sexta de A ao quadrado. Aqui o mesmo processo, 6 eu vou dividir pelo índice aqui, que é 2. Então, 6 por 2, 3. Aí, esse 3 eu multiplico por 1. 3 vezes 1, 3. Eu tenho B ao cubo. E aí, agora eu opero. Como tem o mesmo índice, eu posso multiplicar. E o produto é feito radicando vezes radicando. Multiplico os internos aí. Então, eu tenho raiz sexta conservando. A ao quadrado vezes B ao cubo é A ao quadrado vezes B ao cubo. Nota que aqui, ó, ficou diferente. Então, essa primeira é falsa. Algebricamente, eu consegui perceber que ela é falsa. Já posso aqui estabelecer a falsidade da primeira. Ok, mas eu também posso aí nessa primeira fazer por atribuição, que é um método bem prático, muito comum utilizado pelos alunos. Eu faço atribuição e aí eu vou atribuir, claro, valores que me favoreçam. Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz cúbica de A, eu vou chutar para o valor do A um valor que tem raiz exata cúbica. Por exemplo, A igual a 8. Da mesma forma que B é uma raiz quadrada, eu vou chutar um valor de B que tenha uma raiz também exata. Vou chutar B igual a 9. E aí eu fico por atribuição com raiz cúbica do A, raiz cúbica do 8.
estou fazendo essa parte aqui, ó, que multiplica por raiz quadrada de b, raiz quadrada de b, raiz de 9. Aqui, ó, raiz de b é 9. Isso tem que fechar raiz sexta de a vezes b, de 8 vezes o 9. Eu resolvo. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, isso tem que ser raiz cúbica de 8 vezes 7, 56. Aliás, aqui é 8 vezes 3, né? Raiz cúbica de 9. Deixa eu desfazer aqui para não ficar feio. Então, raiz cúbica de 8 vezes 9. Que é o AB. Tá aqui, ó. E agora eu faço. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e isso tem que ser raiz cúbica de 72. 2 vezes 3, 6. Então, 6 tem que ser o mesmo que raiz cúbica de 72. E eu já consigo perceber que isso é falso, né? Que existe uma diferença. Por quê? Porque se eu pensar 2 elevado na sexta potência, já dá 64. Se eu pensar 3 na sexta potência, vai passar muito de 72. Então, aqui eu não consigo. Não é o 6, né? Não é nem o 3, é 2, alguma coisa. Então, 6 é um valor muito alto para a raiz cúbica, para a raiz sexta de 72. Então, logo, confirma-se aí que também existe a falsidade. Também é falsa aí, é diferente. Ok, então a primeira é falsa. Vou fazer a segunda. A segunda diz que 1/2 elevado ao quadrado é menor, aliás, é 1 sobre A. 1 sobre A elevado ao quadrado é menor que 1 sobre A elevado ao cubo. Isso parece, nos induz a dizer que é verdadeiro, porque um número elevado ao quadrado é menor que um número elevado ao cubo. Parece que é verdadeiro. Mas aí pensa, o A é um valor real qualquer não nulo, eu posso chutar esse valor do A. Vou colocar 2, eu tinha pensado ali no meio, né? Vou colocar aqui, ó, 1/2 elevado ao quadrado é menor que 1/2 elevado ao cubo. Nota que aqui eu estou fazendo por atribuição, que é bem mais fácil. Estou chutando um valor para o A. Chutei A igual a 2. E aí, 1/2 elevado ao quadrado é 1/4, menor que 1/2 elevado ao cubo, 1/8. E aí isso é falso. Por quê? Porque 1/4 é maior que 1/8, né? É 1 dividido por 4. Posso até fazer divisão aqui, isso vai dar 0,25, 1/4. E aqui a divisão 1/8 vai dar 0,125. Então aí está a falsidade. Observando que feito por substituição, por atribuição de valor da letra A. Mas eu posso também fazer um outro raciocínio para número 2, no sentido que quando o número varia quando ele está entre 0 e 1, quanto mais tu eleva ele na potência, menor ele vai ficando. Então, 1/2, 1/3, 2/5, 0,7, qualquer número entre 0 e 1, quanto mais tu eleva, menor ele vai ficando. Então, aí teria já poderia ter colocado falsa nessa percepção, que quanto mais eu elevo um número entre 0 e 1, menor ele fica. Então, 1/2, 1 sobre A elevado ao quadrado é maior que 1 sobre A elevado ao cubo. Claro que essa afirmação ela pode se tornar verdadeira quando quando o denominador aqui, ó, for um número entre 0 e 1. Quando a base toda for um número maior do que 1. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado, logicamente, que é menor
que 5 ao cubo. Isso realmente é verdade. Mas para que isso acontecesse, o meu A aqui, ó, teria que valer 1/5. Deixa eu fazer para ti aqui nesse espaço. 1/5. Porque 1 sobre 1/5 é o mesmo que 1 multiplicado pela segunda invertida, 1 vezes 5. E 1 vezes 5 é 5. Aí eu teria 5 ao quadrado menor que 5 ao cubo. Então essa aí é a proposta dessa número 2. Um número entre 0 e 1, quando é elevado, quanto mais elevado, menor ele fica. E um número maior que 1, quando ele é elevado, quanto maior o expoente, maior ele fica. Então, de qualquer forma, a segunda também é falsa. Bom, então a letra A não pode ser, letra B não pode ser, a letra C pode, a letra D não, porque tem o 1 aqui, e a letra E também não pode, porque tem 1 e tem 2 como verdadeiras. Então, no caso, só pode ser a letra C, ou seja, só pode que a 3 esteja correta. Eu vou fazer isso, vou usar uma outra lâmina para verificar a 3, tá? Eu já sei que as duas primeiras são corretas, vou utilizar uma segunda lâmina aqui para ter mais espaço. Olha só, aqui eu vou só na 3. Olha só aqui, ó. A 3 diz que raiz quadrada do A mais raiz cúbica do B é igual a raiz sexta do A ao cubo mais raiz sexta do B ao quadrado. Vou usar aquela mesma tática que eu empreguei na alternativa ou na consideração 1, de que os índices aqui, ó, são diferentes, eu preciso reduzir através do mínimo múltiplo comum, que é o 6, né? Entre 2 e 3 é o 6. Então aqui eu tenho 6. E aqui eu tenho também o índice 6. A base continua sendo A, e aqui continua sendo B. E aí divido pelo de fora, multiplico pelo de dentro. 6 divide por 2 dá 1. Aliás, 6 divide por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Eu tenho A ao cubo. E aqui 6 divide por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Eu tenho B ao quadrado. E aí realmente o que eu obtive, a raiz sexta de A ao cubo, raiz sexta de B quadrado. Está aqui. Certo? Então eu percebi que é verdadeira a letra ou a consideração 3. Também poderia ter feito por simplificação aqui, né? Olha só. 6 simplifica por 3 dá 2. Simplifica por 3 dá 1. Simplifica por 2 dá 3. Simplifica por 2 dá 1. E aí eu ficaria com raiz quadrada de A mais raiz cúbica de B. Olha só, daí eu volto para isso aqui. Então tem esses dois processos aí. E ainda poderia fazer por atribuição, uma espécie até de comprovação ou justificativa, né? Prova real. Eu posso aqui, ó, atribuir valor para A e para B. Claro que eu vou atribuir valor para A e para B que me seja satisfatório, ou que me seja favorável. Então vou chutar aqui um A para uma raiz quadrada exata aqui, ó. Vou chutar um A igual a 4, podia ser 9 também, podia ser 100. Vou colocar A igual a 4. E aqui um B que tem a raiz cúbica exata. Vou colocar B igual a 8. Vou colocar os menores. E aí eu tenho que raiz quadrada de 4 mais raiz cúbica de 8 é igual. Nota que eu estou transformando aqui, ó, o A em 4 e o B em 8. Isso é igual a raiz sexta de A ao cubo, 4 ao cubo, mais raiz sexta de B ao quadrado. O B é 8, 8 ao quadrado. Aí eu tenho aqui raiz quadrada de 4 é 2, raiz cúbica de 8 é 2, igual raiz sexta de 4 ao cubo, eu tenho aqui 64, raiz sexta de 64. Aqui, ó, raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é 2, né? 2 na sexta é 64. E aqui eu tenho
8 ao quadrado vezes 64, aqui também, né? Raiz sexta de 64. Portanto, vai dar 2 de novo. E eu tenho 2 mais 2 igual a 2 mais 2. Não confirma totalmente que é verdadeira, mas a chance de que seja é bem grande. Como eu te falei, a minha preocupação maior nesse tipo de questão é encontrar a falsidade e não a veracidade. E aí, não sendo falsa, a tendência é que ela seja verdadeira. E aí, portanto, vimos que a primeira, na outra lâmina, foi falsa. A segunda, na outra lâmina, nós também vimos foi falsa. E ficamos realmente só apenas com a 3, alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.